Salve, galera. Beleza? Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão aí em quarentena? Tudo bem? Aproveitando aí, né? Da melhor forma possível, se cuidando. É isso aí. Tempos de mudanças. Falando em mudanças, esse foi um dos temas disparadores da nossa primeira aula, né? Dessa disciplina, que a gente falou lá das mudanças do século XVIII e século XIX. Não é isso? Quando a gente falou lá da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, e que esses foram grandes momentos, né? A Revolução Francesa em 1789 e a Segunda Revolução Industrial, no caso, em 1850. Então, esses dois acontecimentos, eles foram fatos muito marcantes porque eles proporcionaram mudanças econômica, de ordem religiosa, política e social. Não foi isso? Eu vou gravar essa aula e disponibilizar esse vídeo para quem quiser acompanhar e para quem não pôde estar presente nessa primeira aula, né? E por que que isso é importante? Porque essas mudanças que eu mencionei e que mexeram completamente com a forma de vida da sociedade no mundo inteiro, elas geraram praticamente, despertaram o interesse das pessoas que queriam se debruçar sobre essas mudanças, entender como que essas mudanças aconteceram e o impacto delas futuramente, né? Ou na sociedade em que estavam vivendo, né? Então, por exemplo, a gente pega a mudança de ordem econômica, né? Com a segunda revolução industrial, a gente tem muitas pessoas passando a trabalhar dentro das fábricas e isso gera uma classe, que foi o proletariado, né? Ou seja, nós, né, que estamos lá no dia a dia das fábricas, das empresas e tudo mais. Essa classe social não existia anteriormente. E além disso, inicialmente essa galera começou a trabalhar 18 horas, 19 horas. As mulheres elas trabalhavam ainda mais nesse período. As crianças também. Não tinha qualquer tipo de legislação trabalhista. Era meio que uma terra sem lei. Então, isso despertou a curiosidade, o interesse de pessoas em estudar essas mudanças que aconteceram na sociedade, que são os sociólogos. Tá? Então, é daí que surge a sociologia. Foi isso que a gente aprofundou e estudou lá na primeira aula. Bom, seguindo então esse raciocínio, a aula de hoje, ela trata do primeiro autor do tripé da sociologia. A sociologia tem três autores clássicos considerados por todo mundo, né? Um deles a gente vai estudar hoje e os dois outros nas próximas aulas, que é o tio Carlinhos, né, que é o Karl Marx, o Max Weber, tá? E o autor da aula de hoje, que é o Durkheim, tá? O Emile Durkheim. Bom, então, para essa aula de hoje, eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai passar pelo pensamento do Durkheim e eu vou fazer um exercício grande de aproximar a teoria com a nossa realidade, com coisas que a gente vive cotidianamente. Como eu sempre digo, a sociologia é uma ferramenta importante para a gente conseguir lidar com temas que vão aparecer no nosso cotidiano, com temas que estão presentes na nossa sociedade de uma forma mais aplicando conhecimento, né? Então, é uma ferramenta que auxilia aí a gente no dia a dia, beleza? Bom, então, vamos passar pelo pensamento do Durkheim hoje. Essa aula, ela é uma aula introdutória do pensamento de Durkheim, e essa aula, ela tem uma continuação, que vai ser na semana que vem. Vai ser uma aula mais rápida, mas que a gente vai se reunir ao vivo e vai conversar um pouco sobre as dúvidas que vocês têm e também sobre a perspectiva da educação pelo pensamento de Durkheim, tá bom? Então é isso, vamos lá. Vou abrir a tela aqui e a gente já começa. Bom, pessoal, por que será que Durkheim é relevante? Porque ele é considerado um dos pais da sociologia, dessa ciência, e um dos principais autores, como eu falei para vocês, dessa ciência. Tá? Por que será que ele é relevante? Ele é tão importante e fundamental quando a gente pensa em sociologia. Tá? Pausem o vídeo aí e pensem um pouquinho. Bom,
O Durkheim, o que ele fez? Ele é considerado pai da sociologia porque ele pensou um método, tá? Ele fez um movimento de aproximação da sociologia enquanto uma ciência, como as outras ciências que a gente tem, como a biologia, por exemplo, a matemática. Quando você estuda matemática e você vai, sei lá, encontrar quanto mede a área de um quadrado ou a área de um triângulo, você usa fórmulas para isso. Biologia, a mesma coisa. Quando você vai fazer um experimento, vai estudar um determinado animal, você tem uma série de descrições e regras que você segue para edificar aquele conhecimento, aquele estudo que você está investigando. Da mesma forma, Durkheim fez esse mesmo movimento, tá? Então, ele estabeleceu um método, tá? Para estudar sociologia. Então, ao fazer isso, a sociologia deu um passo a mais, ou vários passos, em direção a se consolidar como, de fato, como uma ciência, tá certo? O Durkheim, que é essa figura aqui, que é o Dudu, nosso querido Dudu, barbudão, ele nasceu na França, em 1852. Bom, e ele foi muito influenciado pelo pensamento de Augusto Comte, que é o positivismo, tá? Então, como que Durkheim fez para aproximar a sociologia da ciência? Ah, ele escreveu esse livro aqui que é um clássico, que é As Regras do Método Sociológico. Então, ele pensou como as pessoas podem estudar a sociedade, sendo uma ciência humana e, portanto, não exata, e conseguir torná-la, fazer isso de forma científica, portanto. Tá? Então, ele propôs uma diretriz, gente. Qual foi a diretriz que ele propôs? A da objetividade. Como assim, professor, da objetividade? Porque quando a gente estuda outras disciplinas, por exemplo, outros tipos de ciência, é comum que a gente tenha fundamentos e regras para que o estudo seja objetivo. No caso da sociologia, essa objetividade tinha o intuito do quê? De tirar as nossas subjetividades, de nos afastarmos das nossas subjetividades, ou seja, das nossas crenças, das nossas visões de mundo, dos nossos valores, das coisas que foram imputadas na gente desde que nós nascemos, tá? E que a gente carrega isso dentro da nossa mochila. Então, para o Durkheim, é como se a gente tivesse que ir em busca dessa objetividade. Para isso, a gente teria que deixar essa mochila cheia de coisas dentro, que fazem parte da nossa subjetividade, de lado. A gente teria que nos afastarmos da nossa subjetividade, dos nossos valores, tá? Enquanto indivíduos. Mas aí eu pergunto para vocês: é possível agir de modo objetivo, galera? Será que a gente consegue deixar de lado a nossa crença, a nossa visão de mundo, os nossos misticismos? Então, o Durkheim, ele acreditava nisso e ele propôs um método, por isso ele é tão importante, gente, para sociologia, tá? E por isso ele é considerado um autor clássico até hoje. Então, o que ele faz? Ele propõe observar os fatos sociais como coisas, distanciando-se assim de valores, crenças e etc. E afastando-se também do senso comum. Como assim, professor, do senso comum? Quando a gente vai em busca da objetividade ou a gente impõe um método para a pesquisa, a gente sai do campo do achismo. Porque, no geral, quando a gente faz uma pergunta sobre um determinado tema, por exemplo, a gente fala assim, o que é mito? As pessoas vão dizer isso com base em informações talvez rasas, superficiais, um certo achismo. A gente tende a responder dessa forma. E parte desse conhecimento, ele é válido, né? É importante para a gente, tá? Só que a outra parte desse conhecimento, ou melhor, é possível aprofundar, é possível estudar mais a fundo aquele determinado tema e ter uma dimensão melhor do que aquilo significa.
né? No caso do mito, por exemplo. É o entendimento de como as pessoas explicavam as coisas presentes no mundo, a água, o amor, o fogo, a luta, a chuva e assim por diante, na sociedade clássica grega. Então, na ausência de uma explicação racional, o mito servia como uma tradição que explicava alguns valores e trazia algumas ideias naquele momento para aquela sociedade, tá? Mas isso, no geral, dificilmente as pessoas vão dizer, tá? Vão falar que, por exemplo, que o mito é o presidente, né? O nosso querido presidente Bolsonaro. Bom, então o que Durkheim faz? Tá? Ele, então, ao propor esse método, ele propõe, então, observar como coisas, porque assim a gente se distancia, então, desses valores. Ah, professor, mas olhar as coisas como coisas, né, os elementos como coisas, será que isso não é meio desumano, né? Não é meio frio? Ah, então, justamente para a gente tirar esse papel humano e nos distanciarmos daqueles temas que são da nossa, que fazem parte da nossa composição, é que então a gente tem um caminho possível para sair desse senso comum e entender determinados temas, tá? E aí tem aqui, gente, os fatos sociais, tá? Que é um dos temas centrais, é algo central para o pensamento de Durkheim para a gente entender a sociedade. O que seria fatos sociais, galera? O que vocês acham que é um fato social, por exemplo? Pensem aí, pode me dar um exemplo de um fato social? Tá? Então, por exemplo, a legislação é um fato social. Ela está presente na sociedade, ela diz respeito a todo mundo e ela se consolida como um fato porque é um acontecimento. Em determinado momento, a gente promulgou uma Constituição e uma legislação que regula e que pactua vários combinados com as pessoas que vivem na sociedade brasileira, ok? A gente vai aprofundar um pouco mais esse tema. Bom, o que é necessário fazer, então, para estudar um fato social? Então, gente, já estou entrando aqui no pensamento de Durkheim, acompanhem comigo. Fato social, esse é talvez o tema central da obra de Durkheim. Tá? Então, ele entende a sociedade como uma sucessão de fatos sociais que ocorrem. Okay? Bom, para a gente estudar um fato social, é aquilo que eu estava falando anteriormente. Tá? Então, Durkheim, ele olha para a sociedade e ele vê uma sucessão de fenômenos, uma sucessão de ocorrências, uma sucessão de formas de se organizar, e ele entende cada um desses fenômenos e acontecimentos como um fato social. E para estudar esse fato social, por exemplo, o alcoolismo, tá? A prostituição, certo? O desemprego, ele olha para essas questões que são problemáticas, por exemplo, que são de difícil compreensão, que vão para além do indivíduo, ele olha para essas questões, para esses fatos sociais e entende elas como objeto de estudo, tá? E para fazer isso, ele se vale de dois elementos, que é para estudá-los, então, a objetividade, que é aquilo que eu comentei anteriormente, nos afastarmos dos nossos sentimentos, das nossas crenças e tratar esses fatos sociais como coisas. Tá? Dessa forma, então, a gente iria em busca da objetividade. Tá? Essas coisas, então, estão interligadas. O fato social, pessoal, tentando descrever um pouco mais, então são elementos, são partes constituintes da nossa sociedade. Está presente na realidade das pessoas, são fenômenos e acontecimentos, como eu falei para vocês. Bom, é isso então, pessoal. Ele olha para a sociedade, olha essa sucessão de fenômenos e acontecimentos, e para estudar cada um desses fenômenos e acontecimentos, que são os fatos sociais, ele elabora um parâmetro com três características. Então, tudo é um fato social, professor? A sua aula é um fato social? Será? Né? Então, para não deixar essa dúvida, o Durkheim estabelece três parâmetros para que a gente possa dizer se algo é um fato social ou não.
E aí, se é um fato social, a gente pode, então, estudar esse fato social a partir desse conceito, dessa metodologia, tá? Com essas regras. E a partir dessa metodologia, então, a gente transforma esse estudo num estudo científico, beleza? Quais seriam, então, essas três características, professor? A característica do externo, coercitivo e gerais, tá? Nós vamos passar por cada uma delas. O externo, o que seria? Ele entende que a sociedade é um organismo vivo, tá? E que o fato social, os fenômenos que ocorrem na sociedade, eles são externos ao indivíduo, tá? Então, eu estou aqui, beleza, vivendo tranquilão, e as coisas estão acontecendo. Então, ou seja, elas acontecem independente de mim. Por isso que Durkheim entende a sociedade como um organismo vivo e como uma instituição, um fenômeno que incide, que age diretamente no indivíduo, galera. Tá? Então, não tem como separar o indivíduo da sociedade. Ele é moldado, ele age de acordo com como a sociedade funciona. Por isso que pessoas de uma mesma idade, de um mesmo sexo, com uma mesma renda, que moram em sociedades diferentes, vão ter costumes, vão ter pensamentos, vão ter comportamentos e uma cultura diferente, porque justamente eles vivem em sociedades que são distintas. Então, isso quer dizer que talvez o meu gosto por futebol, ou o meu gosto por Beatles, por rap, por blues, tá? Provavelmente é porque eu sou fruto de uma sociedade específica em que eu nasci, certo? E se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, provavelmente eu não gostaria de futebol, gostaria de basquete e de futebol americano. Então, ou seja, esse fator, essa característica externa é isso. O indivíduo, as coisas acontecem de forma externa a cada um de nós. Coercitivo, foi isso que eu falei agora, pessoal. A sociedade, ela tem um poder de ação no indivíduo. Ela age, ela incide sobre ele, tá? Então, independente de eu querer ou não, as coisas que acontecem, os fatos sociais que estão presentes na sociedade, eles atuam, tá? Independente da minha vontade ou não em mim. Como o exemplo que eu dei da legislação. Independente de eu ter decidido essa legislação, a partir do momento que eu nasci, que eu cresci e que eu vivo na sociedade brasileira, eu estou sendo coagido por essa regulamentação de leis que tem no país, tá? Eu estou submisso a ela, de alguma forma. Eu tenho meus direitos, tenho meus deveres, mas, de alguma forma, eu sou coagido, eu sou moldado, eu sou guiado por esse conjunto de regras. E gerais. Então, um fato social, ele diz respeito a todos os indivíduos dessa sociedade, ao conjunto de pessoas que participam dessa sociedade, tá? Então, por isso, um fato social, ele é geral. Gente, percebam que tudo isso que eu estou falando aqui agora é o que delimita, é o que diz respeito a um fato social, tá? Esse, portanto, é um conceito chave para o pensamento durkheimiano, ok? Então, falou em Durkheim, falou em sociologia, falou em fato social. Falou em fato social, lembrou dessas três características aqui, tá? Vamos adiante, então, para aprofundarmos. Coronavírus, pessoal. Será que ele é um fato social? O que vocês acham? Provavelmente vão achar que sim. Vamos ver? Então, vamos analisar cada uma dessas três características. O fator externo. Então, são fatores que existem fora dos indivíduos, mas pertencem à realidade que os envolve, tá? Então, uma outra explicação aí para o elemento externo. Isso quer dizer o quê? O coronavírus, ele é externo a gente, literalmente, né? Mas às vezes ele é interno também, porque a gente está infectado, por exemplo.
Mas a doença, a pandemia, ela está acontecendo independente da gente, ela é externa a nós, ok? Então, primeiro item do coronavírus, se é um fato social ou não, check. Será que ele é coercitivo, essa pandemia? Ela exerce influência nas pessoas? Os indivíduos são coagidos ou não a agir diante daquele fato social, diante da pandemia? Será, galera? Sim, estamos em quarentena, estamos tendo aula à distância, estou aqui gravando aula nesse momento em função do coronavírus, senão estaríamos maravilhosos e maravilhosas em sala de aula bombando. Continuamos maravilhosos e maravilhosas, mas estamos aqui, né, mantendo a distância social como uma recomendação combate dessa pandemia, para que ela seja menos letal. Ok? Então, segundo ponto do nosso fato social, check. E geral, será? Ela atinge toda a sociedade. Então, literalmente, o mundo inteiro está falando sobre isso nesse momento. É uma pandemia histórica, como a gripe espanhola no século XX. Então, sim, ela é geral. Tá? O coronavírus, a pandemia é geral. Então, obedecendo esses três fatores aqui, check. Fato social. Temos um fato social, portanto, tá? O coronavírus, nesse caso. Quais outros exemplos temos de um fato social? Quais outros exemplos, galera, vocês conseguem aí? Pensem na vida de vocês, olhem aí ao redor de vocês, ou pensem no que vocês têm vivido e pensem se isso, de fato, pode ser considerado um fato social. Tá? Quais outros exemplos, então? Eu vou dar um exemplo aqui, um outro. A educação. Vamos voltar aqui. Vamos ver na prática. É um fator externo. Existe fora dos indivíduos. Pertencem à realidade que os envolve. Pertence à realidade de cada pessoa, independente dela querer ou não. Então, sim, né? A educação é algo que não está, ou melhor, é externo à nossa existência, tá? Ao mesmo tempo que é geral, ou seja, atinge toda a sociedade brasileira, por exemplo. Né? As pessoas têm que ir para a escola estudar, basicamente isso. Né? Ou busca-se que o máximo de pessoas sejam educados na escola, nessa instituição. Tá? E coercitivo, com certeza, depois de passar pela escola, ou com certeza, os indivíduos são coagidos, são influenciados, ou melhor, a escola influencia as pessoas. Com certeza absoluta, porque se você não for para a escola, ou em determinado momento você é coagido a ir para a escola, você é obrigado, você tem algum tipo de educação formal ou não, tá? Não só a escola enquanto instituição, mas o indivíduo, ele é coagido a ser educado, ele é influenciado, ele é educado desde criança, desde o berço, tá? Então, atinge toda a totalidade da sociedade, então podemos dizer que sim, educação é um fato social e, portanto, para o pensamento durkheimiano, é passível de ser estudado, tá? Como um objeto da sociologia, certo? Então, quero estudar algo, quero entender algo que está acontecendo lá na minha escola, a ausência de merenda todos os dias, tá? Será que a merenda é um fato social? Então, é só encaixar aqui nessa metodologia e fazer uma reflexão se tiver contido nos três ao mesmo tempo, sim. Ah, professor, e se tiver dois, a maioria? Não, daí não. Para o método estabelecido pelo Durkheim, precisamos de que determinado objeto esteja contido nesses três elementos. Ok? Se vocês pensaram em algum outro exemplo aí, gente, contem para mim, comentem no vídeo. Bom, gente, então um resumo aí do entendimento de fato social e o método para Durkheim, tá? Um resumão. São 3 pontos. Primeiro, as questões sociais, então, elas podem ser estudadas como uma ciência. É isso que Durkheim faz. Ele classifica, tá? Ele propõe um método
para a gente estudar. E esse método, ele diz respeito ao conceito de fato social e a aproximação desses fenômenos, ou melhor, uma progressão da sociologia de fato como uma ciência. Os temas, então, todos esses temas que eu falei agora, educação, legislação, família, coronavírus, etc., os objetos de estudo dos sociólogos, portanto, são os fatos sociais, tá, galera? Por isso que esse conceito, ele é chave, tá? Porque não tem como a gente estudar qualquer fenômeno ou algo que a gente queira se ele não for um fato social, tá? Então, primeiro a gente identifica se ele é um fato social e aí a gente passa a estudá-lo. E, por fim, isso que eu frisei para vocês, no entendimento de Durkheim, a sociedade é um organismo vivo, ela independe das pessoas. A sociedade é uma entidade, é um ser muito poderoso, tá? Porque ela tem vida própria, ela molda as pessoas e as ações dos indivíduos não são tomadas em função das suas ações individuais, tá? Mas é a sociedade e como ela funciona que molda as ações individuais de cada um. E aí, gente, nós temos uma frase aqui, ó, do Durkheim, tá? Que é a construção do ser social. Prestem atenção, essa frase é bem potente. Construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo num grupo. O homem ou a mulher, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Então, ou seja, essa ideia, de fato, de que a gente é um componente dessa sociedade, portanto, essa sociedade ela tem uma grande força sobre a nossa vida. Tá? É assim que ele entende o indivíduo, as pessoas, ou um fato, um fenômeno social. Bom, pessoal, então esse é o conceito de fato social, chave, tá? E a gente vai passar agora por dois outros conceitos muito importantes para Durkheim. O primeiro deles, desses dois últimos dessa aula, é solidariedade. Eu trago uma questão para vocês. Por que vivemos em grupos? Por que será que isso acontece? Aqui na sala, em todas as salas, e mesmo aqui nessa, a gente tem grupinhos, né? Vocês sentam praticamente nos mesmos lugares em todas as aulas, e vocês saem da mesma forma para o intervalo, para o recreio, não é isso? Não é isso, tô de olho, hein? Tô de olho. Por que será que isso acontece? Tá? A explicação do Durkheim para isso vem do conceito de solidariedade. Tá? Como assim, professor? Para ele, a sociedade se divide de duas formas. Tá? Então, esse conceito de solidariedade ele pode ser mecânico ou orgânico. Vou explicar cada um deles. Então, Durkheim entende que a sociedade mecânica ou a solidariedade mecânica, ela é típica de uma sociedade primitiva e que tem como elemento comum a coletividade. Como assim, professor? Pensa aí numa tribo, tá? Ou na sociedade alternativa, idealizada pelos anarquistas. Então, nessa sociedade, tudo que é feito é para a coletividade. Então, a ação do indivíduo, ela é pensada, ela não tem um significado individual. Ela é sempre pensada para todas as pessoas que fazem parte dela. Diferente disso é o conceito de solidariedade orgânica, que é o que rege a relação em grupo que a gente tem. Tá? A tribo ela não deixa de ser um grupo tribal. Da mesma forma que os nossos grupos presentes na sociedade, eles se organizam também de forma orgânica. Tá? Nesse caso, é o entendimento que Durkheim tem de uma sociedade complexa, mais complexa que essa mecânica, onde a individualidade
é que moldam, é que caracterizam esse tipo de sociedade. Tá? Então, as ações elas não são para todo o conjunto da sociedade. Elas partem da individualidade das pessoas. Um exemplo disso é quando a gente escolhe o que a gente vai, qual profissão ou qual curso da graduação a gente vai seguir. Tá? Isso tem uma perspectiva individual, independente. Ah, não, a gente está precisando de mais médicos. Tá? Agora, a gente está precisando, está num momento de crise, a gente precisa abrir, sei lá, mais indústrias e tal. Então a gente precisa formar mais administradores, mais pessoas que vão, mais engenheiros, etc. Não, não é assim que funciona. Cada um escolhe, faz sua escolha e as ações, então, elas são individuais e não pensadas na sociedade como um todo, ok? Quando o pessoal fala para você, toma seu rumo, hein, moleque? Toma seu rumo, hein, menina? Isso quer dizer o quê? Que você individualmente tem que tomar uma atitude na sua vida. Essa vida desregrada, essa vida de boemia, né? Essa vida sem muito rumo, errante. Eu adoro essa palavra, errante. Então é isso, né? Você tem que individualmente tomar essa decisão, tomar um rumo, e isso não diz respeito à sociedade, isso diz respeito a você individualmente, tá? Então percebam a diferença entre os dois tipos de solidariedade que regem, né, a ideia de sociedade que vive em grupo, ok? Bom, galera, então é isso. Muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido aí adentrar um pouco o pensamento de Durkheim. E vamos nessa, tá? A aula segue, tem mais um trecho, é o último dessa aula, o pensamento de Durkheim. E, por fim, a gente vai estudar um tema que ele se debruçou bastante e acabou gerando uma obra específica, tá? Que é o suicídio. Então, é legal entender o suicídio e porque é um tema que é muito presente na sociedade nossa contemporânea, tá? E nessa aula a gente vai ver como isso se faz presente tanto na sociedade como também na indústria cultural, né? São vários os filmes e produtos que se utilizam desse tema com uma abordagem específica, tá? Então é isso, a gente se vê lá nessa finalização dessa aula sobre suicídio e tamo junto. Obrigado, prazer, sempre um prazer estar com vocês. Até já.